Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Malakini Dias Cast, um podcast focado na sua evolução. O podcast hoje traz o nosso ponto de vista, o ponto de vista da banca formada aqui pelo Vilmar e pela Fer, sobre o livro Respire, do James Nestor. Então, esse livro chamado A Nova Ciência de uma Arte Perdida tem tudo a ver com autoconhecimento, com meditação, tem tudo a ver com a nossa trilha aqui do podcast. Então, para falar sobre esse livro do James Nestor, o livro Respire, eu convido para compor a nossa ilustríssima banca o Vilmar Duarte, que é o nosso arquiteto das desconstruções, mais conhecido aí como Careca Brilhante. É isso aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. É interessante esse livro, que ele dá muita chapuletada, eu não vou precisar jogar tijolo em ninguém hoje, porque ele já faz isso, principalmente na comunidade científica. E aí nós vamos trazer alguns pontos de vista do James Nestor e a nossa contribuição sobre isso. Legal. E compondo a nossa banca aqui, nosso trio fantástico, nossa queridíssima Fer Filipposi, que hoje, né, olha aí, ó, como sempre, tá aí com o seu brilho, abrilhantando o nosso podcast. Essa foi podre, né, mas tudo bem. A Ferzinha que é o brilho do nosso podcast. Bora lá, Ferzinha. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam e nos assistem em qualquer lugar do mundo. E é isso aí, vamos conversar um pouco sobre esse livro, passando as nossas impressões. E é um livro muito interessante que, como vimos, já adiantou, dá muita chapuletada e traz muita base também científica de estudos. É muito interessante. Então vamos conversar um pouco sobre ele. Legal. Então, para você saber do que se trata, compartilha, clica, curte, assina, faz todo aquele processo e deixa também nos comentários qual tema, qual livro você gostaria que essa banca aqui estudasse, debatesse, falasse a respeito. Volta nos episódios antigos, porque nós já, nas temporadas antigas, nas 4 temporadas anteriores, nós já gravamos inúmeros livros, então você já tem ali um bom apanhado para começar. Bora lá. Respire, a nova ciência de uma arte perdida, do James Nestor. Quem é esse cara, né? Então vamos lá. É um jornalista e ele já colaborou com diversos, como eu posso dizer, vou dizer exatamente como está aqui então, né? Com diversos veículos como o New York Times e outras pesquisas científicas e assim por diante. Não é o único livro dele, ele tem um outro livro escrito. Vilmes, qual é o nome do outro livro? Deep, Free Diving, Renegade Science. Porque o inglês dele é muito melhor que o meu, então claro que eu joguei a bola para ele, né? E muito legal, porque o James Nestor, que vive em São Francisco, ele veio ao Brasil, essa partezinha lá no finalzinho do nosso podcast, a gente vai contar, ele veio ao Brasil para entrevistar a pessoa que ele considera um verdadeiro especialista nessa ciência de uma arte perdida, que é a respiração, que é a filosofia do autoconhecimento, meditação. Ele veio ao Brasil para pesquisar, conversar a respeito disso com o professor De Rose. Então fica com a gente até o final, que no finzinho do livro tem um capítulo só sobre isso. Bora lá! Bom, o livro começa, essa parte é muito legal, o livro começa com uma parte que ele cita o seguinte, que ele, por recomendação médica, ele vai procurar um tratamento para respiração, porque ele estava recém passando pela sua 3ª pneumonia. Uau, isso aí é chocante, né? E o médico disse que ele precisava fazer algum tipo de treinamento, de terapia para melhorar a sua respiração. E aí ele vai, por indicação, numa casa que ele chama, ele comenta no livro que o lugar parecia uma cena de horror de Amityville. Uma casa velha, no estilo vitoriano, com cortinas velhas. E ele fala, como que as pessoas vêm aqui para respirar? Ele diz que o lugar era todo empoeirado, ele fica meio chocado e na dúvida se deveria mesmo participar daquela sessão de exercícios respiratórios ou não. E ele vai lá porque, indicação médica, ele quer trabalhar e fortalecer os pulmões. E aí tem uma parte que eu separei no livro que é muito legal,
que ele coloca o seguinte: quando ele entra nessa sala, ele percebe que, tal como ele, tem muitas pessoas lá para aprender a respirar, para treinar, como se fosse uma fisioterapia pulmonar, algo assim, mas exercício simples. E que daí a instrutora manda todo mundo sentar, fechar os olhos, ela fecha as cortinas e ela pega uma fita cassete, essa parte é chocante, coloca no toca-fitas e dá o play, ou seja, ela não orienta nada, ela dá o play e aí uma gravação com uma voz de um indiano orienta, um inglês no sotaque indiano, orienta a respirar profundamente e lentamente. E por meio dessa gravação vai dando comandos de ficar parado e respirando. E aí ele fica lá respirando, eu sublinhei aqui que ele coloca assim, ó. A voz nos instruía a respirar devagar pelo nariz e expirar lentamente. Repetimos os processos por alguns minutos. Continuei respirando assim, mas nada aconteceu. Olha a ansiedade da pessoa, né? E aí ele vai contando isso, e que ele passa 10 minutos ali, 20 minutos, e que ele está extremamente arrependido de estar lá sentado sem fazer nada, só respirando, até que ele percebe uma mudança significativa, em que é como se tirassem ele de um lugar e colocassem em outro lugar. E aí, a partir dali, ele se torna um apaixonado pela respiração e começa a estudar de maneira fervorosa tudo que fala sobre respiração, artigos, atletas, treinadores, escrituras hindu, textos da China, do Japão, e aí o livro é baseado nisso, nessa paixão que ele criou pela respiração, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos trazer aqui algumas dicas de algumas técnicas que ele utiliza, que são as mesmas que nós utilizamos, mas o livro ele é recheado de técnicas respiratórias, ele traz diversas técnicas utilizadas por outras modalidades, inclusive. E ele fala, o Malachini estava citando da ansiedade dele, né? Respirei 3 vezes, não aconteceu nada, eu vou embora, né? Mas ele cita aqui uma coisa interessante. E por que ele chama isso também de arte perdida, né? Quando ele vai ali, logo na introdução, ele vai trazendo assim, o que acontece quando você respira 1000 ciclos? O que acontece quando você respira 3000 ciclos? 5000, e assim ele vai subindo até 10.000 ciclos. E perto das 10.000 respirações, perto desses 10.000 ciclos, ele fala assim, você e eu, que ele cita que é como se você chegasse no final desse livro, nós já saberemos como o ar que entra nos pulmões afeta todos os momentos da nossa vida. E como aproveitar esse potencial até o último suspiro. Isso é muito interessante. E por que ele chama isso daqui de arte perdida, né? Olha, ele começa, antes até da introdução, já citando uma inscrição numa lápide da dinastia Zhou de 500 anos antes de Cristo. Ou seja, já tem documentos, já tem relatos de pessoas que estudavam a respiração, técnicas respiratórias, muitos anos antes da nossa era comum. Então, ele chama isso de arte perdida porque muitas dessas novas, palavras dele, né? Muitas dessas novas descobertas são novas. Que redundância, né? A maioria das técnicas que ele explica no livro, já existia há centenas de anos, né? Às vezes milhares de anos. Elas foram criadas, documentadas, só que esquecidas por conta da nossa comunidade científica. E que volta à tona ultimamente, porque agora alguns pesquisadores, alguns médicos, ele inclusive, traz luz a isso, né? Alguns treinadores que não são da área médica. É muito interessante esse posicionamento. E aí, no final da introdução, ele já meio que se coloca no papel do leitor e indaga, né? Mas então, por que você está lendo? Você deve estar se questionando, né? Por que eu devo aprender a respirar? Por que eu preciso respirar melhor? E daí ele traz uma informação de que a gente, na maior parte das vezes, acredita que a respiração é algo passivo. Respire, viva, não respire, morra. Mas a respiração não é só isso. A respiração não é binária. Ou, pelo menos, não deveria ser vista dessa forma. E é sobre, basicamente, isso que ele vai, daí, nos próximos capítulos, começar a discorrer e demonstrar, com base em vários dados e fatos,
que a respiração realmente não é binária e pode ser muito mais do que isso. Daqui a pouco, tal como os computadores já não são mais binários, né? Já são quânticos. Alguém vai escrever um livro, Respiração Quântica. Não dá ideia. E vai ter... O legal é que o que o Vilmar citou ali nessa parte é que todo o tempo que ele dedicou estudando, pesquisando, viajando para vários lugares, conversando com vários treinadores, mestres, médicos, não só médicos pneumologistas, mas também médicos relacionados a estudar a estrutura do crânio, o tamanho do crânio, dos maxilares, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ele descobriu que tudo aquilo que as pessoas chamam de novidade é uma arte perdida, porque antigamente, tanto que a primeira origem dos respiratórios estão lá na cultura da Índia, da China, então é muito legal isso. E ele coloca aqui, pra gente passar para o próximo ponto, que de acordo com tudo que ele pesquisou e estudou, a maior parte dos médicos ou da comunidade médica, isso é o autor, tá? Meus alunos médicos aí vão querer me matar aqui, né? Ele coloca que a maior parte dos médicos dá pouca importância para a respiração, mesmo os pneumologistas, aqueles que deveriam trabalhar isso. Porque quando você faz um check-up, o exemplo que ele dá no livro, é que mede-se várias coisas, frequência cardíaca, não sei o quê, mas poucas vezes você faz um estudo de capacidade pulmonar, de frequência respiratória, velocidade da respiração, volume de ar nos pulmões. E isso tem um impacto muito grande nas doenças mais modernas. Uma delas é a ansiedade, né? As pessoas hoje em dia têm um grau de ansiedade tão grande, e ele coloca no livro como uma das curas para a ansiedade. Olha só, é algo que você já faz, como a Ferzinha disse, né? Respirar, mas não só respirar de maneira binária ou automática. Em algum momento do livro, ele até cita, nessa mesma linha, que a gente acredita muitas vezes que a respiração rápida e ruim, ela é o resultado de algumas doenças, ou dores de cabeça, ou coisas assim. E, na verdade, pode muito bem ser o oposto. Então, alguns sintomas, na verdade, seriam consequência dessa nossa respiração ruim. É isso mesmo, a respiração adequada, a respiração, como nós já citamos em outros episódios, ela pode promover uma performance de funcionamento de todo o seu organismo. Não só, ou seja, a respiração ofegante, ela não é um sintoma, realmente ela pode ser realmente a causa. Então ele coloca, para a gente finalizar essa primeira parte, que em todas as pesquisas e estudos que ele fez, ele percebeu que em muitas áreas, em hospitais, em áreas de psiquiatria, tratamento de doenças de pele como psoríase e outras doenças relacionadas a estados mentais e emocionais, que existe pouquíssimo estudo e principalmente pouquíssima aplicação prática para trabalhar fisioterapia respiratória, melhorar a capacidade pulmonar. Mas esse dado é legal, ele coloca que hoje em dia existem pesquisadores que estão se aprofundando nisso e que daqui a pouco nós vamos ter a redução de inúmeras doenças simplesmente porque as pessoas entendendo que não é só a medicação, não é só a alimentação, tem muito mais a ver com a qualidade da maneira como você respira. Achei muito legal porque é o que a gente ensina, né? Exato. Tem uma parte que ele cita, ele fala bastante da evolução do ser humano, né? E ele questiona, é interessante essa evolução, né? Por que nós evoluiríamos para adoecermos? Então, nós não estamos evoluindo propriamente dito, né? A civilização, ela não traz ganhos saudáveis. Você tem ali uma longevidade, porque você tem alimentos mais abundantes, enfim, você tem médicos à disposição, mas a evolução propriamente dita do ser humano, biologicamente falando, não faz sentido se você adoece, se você esquece como você respira. E a respiração, ele começa a perceber que a respiração tá dentro desse contexto. Ele coloca um dado muito legal, que o leitor médio ele vai precisar de cerca de 10 mil respirações para ler o livro, um livro de 230, 250 páginas. E que existem estudos e cálculos dizendo que você respira cerca de 670 milhões de vezes durante a sua vida. E aí vem uma parte muito chocante. Talvez você já tenha feito metade disso. Talvez já esteja na respiração
E aí ele coloca os dados, os números aqui. Então, se você está numa fase da vida que você já respirou 1/3 do que você vai respirar ao longo da vida, ou metade, ou mais da metade, a boa notícia, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de respirar melhor e de, com isso, ter mais qualidade de vida, mais performance, menos ansiedade e assim por diante. Muito legal. O livro dá umas boas tijoladas, né, Vilmar? Cara, é a melhor coisa que tem nesse livro são as tijoladas. Bom, vamos seguir então. O próximo capítulo que ele traz aqui, né, já que ele está tentando separar de uma maneira didática para quem está nos acompanhando, esse próximo capítulo também é muito legal. Eu estava separando, até falei para a Feira aqui, não, mas não é esse o nome do capítulo. Ela, não, é sim, é sim. E o capítulo 1, até então na introdução, chama-se Os Seres que Pior Respiram no Reino Animal. Peraí que eu vou repetir, porque eu quero que você entenda essa sacudida. Os seres que pior respiram no reino animal. Talvez você tenha esquecido, mas você, eu, a Feira, o Careca Brilhante, o Careca Brilhante já está mais para múmia, mas, né, nós somos animais. Então, nós somos os piores seres que pior respiramos no reino animal. E aí? E daí, nesse capítulo, o Vilmes já deu uma adiantada aí, falando sobre evolução, sobre desevolução, na verdade, né? E o James Nestor cita uma visita que ele realizou para uma ortodontista e pesquisadora que passou anos examinando boca de crânios humanos antigos e modernos, chamada Mariana Evans. E ele comenta que essa ortodontista explicou para ele que a gente, na verdade, acredita que evolução está sempre relacionada a progresso, mas não necessariamente a evolução signifique mesmo progresso, como o Vilmes adiantou. E, às vezes, na verdade, ela só significa uma mudança. A gente pode mudar tanto para bem, para o melhor, quanto para pior. E o corpo humano está nesse processo de mudança que cada vez tem menos a ver com a sobrevivência do mais apto, porque, pelo que ela tem analisado, toda a configuração da nossa estrutura física mesmo tem piorado. Então, seria, na verdade, uma desevolução. É muito louco. Quando eu escutei esse termo, assim, desevolução, que foi cunhado por Daniel Lieberman, que é um estudioso, um biólogo de Harvard, faz todo sentido ele até coloca, né, esse biólogo, ele coloca que faz sentido você entender por que as nossas costas doem, por que os pés incomodam, por que os ossos estão ficando quebradiços, e por que a gente tem tantas doenças e mordida cruzada, ronco, várias coisas que um processo de desevolução. Achei incrível isso, porque realmente nós estamos assim, dependendo de como você olha, de novo, ponto de vista, né? Como diria Raul Seixas, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista que é o ponto da questão. Mas depende de como você olha a situação, sim, o ser humano está num processo de desevolução comparativamente com os outros do reino animal. Uma vez eu dando aula para minha cardiologista, ela chegou para mim e falou assim, cara, como é difícil ficar sentado no chão com as pernas cruzadas. E aí eu falei assim, deve incomodar um pouco as costas, a primeira vez que a pessoa se senta assim. Ela falou, mas não era para ser. Ela, uma médica, né? E ela estudou fisiologia. Ela falou, fisiologicamente falando, é a melhor forma de você se sentar. E por que a gente não sabe sentar mais? Que dirá respirar, né? A gente não sabe sentar mais porque a gente tem cadeiras, nós temos as comodidades, nós temos o conforto. E por isso que dói tanto as costas, né? Então, realmente, nós não estamos numa evolução de mudança para melhor. Nós não estamos evoluindo para melhor. Nós estamos desevoluindo. Né? Olha que interessante o dado que o James Nestor traz no livro. Das 5.400 espécies diferentes de mamíferos do planeta, os humanos são os únicos a ter mandíbulas e dentes desalinhados. É o meu caso, eu tenho mordida cruzada. Olha, no livro ele coloca mordida cruzada e outras condições que são chamadas de maloclusão. E, segundo os estudos de vários especialistas nessa área, tem muito a ver com respiração bucal, que é a respiração errada. Claro, outros fatores, né? Mas legal. Vamos seguir que o livro tem umas sacadas bacanas. E o próximo capítulo, que chama-se Respiração pela Boca, que é algo que a maior parte das pessoas faz sem perceber quando está dormindo. E uma das dicas que ele traz no livro até
Se você acorda com a boca seca, se você percebe que está com a boca seca, precisando de água, é um sinal de que está respirando muito pela boca durante a noite. Nós respiramos cerca de... É interessante esse dado, né? A quantidade de vezes que você respira por minuto. Claro que vai variar, mas algo em torno de 10 a 15 vezes por minuto. E que se você respirar de uma maneira nasal, você vai filtrar o ar, vai aquecer o ar, vai umedecer o ar e vai facilitar o processo dos alvéolos pulmonares e da troca gasosa. E esse capítulo, que chama-se Respiração pela Boca, é mostrando o quanto nós estamos, como é o termo? Desevoluídos. Vamos lá. Ele traz uma questão bem científica, né, sobre a respiração. A diferença entre a respiração aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica é aquela respiração ineficiente, possivelmente feita pela boca, ou mesmo quando você faz pelas narinas, você não faz de uma forma eficiente. E aí a respiração anaeróbica, ela, no final das contas, ela não traz muito proveito para o organismo, a não ser a sobrevivência. Porque a célula, lá na mitocôndria, ela vai precisar do oxigênio para transformar isso em energia. E a forma mais eficaz de você levar a energia, ou melhor, levar o oxigênio até as suas células, é fazendo uma respiração pelas narinas, uma respiração consciente, enfim. Quando você respira pela boca, esse processo ele não se dá de uma forma tão eficiente, e aí o teu corpo vai precisar gerar energia de qualquer forma, só que aí ele usa apenas a glicose para gerar energia e não o oxigênio. E isso acaba prejudicando outras áreas do seu organismo. Silêncio aqui no estúdio, rolou um silêncio. Eu estava lendo uma outra parte aqui, que tem para você entender um pouco do livro, que a gente está falando só de pequenos pedaços do livro. Esse escritor, que acabou se tornando um entusiasmado, um pesquisador sobre respiração e efeitos da respiração, ele se propôs a inúmeros testes e inúmeras pesquisas científicas, ele mesmo. Ele e um outro conhecido dele, que foi um cara que ele conheceu numa palestra, e ele vai contando a história, eles se propõem a serem testados, e eles passam um período fazendo testes em que eles ficam vários e vários dias com as narinas obstruídas propositalmente, com silicone dentro das narinas, para tampar as narinas, e passam fazendo uma rotina de exercícios, de coisas todos os dias, com alimentação tudo regulada, com as narinas obstruídas, fazendo exercícios e tirando sangue a cada tantos dias, testando o efeito disso no corpo. Então é muito legal quando você vai lendo o livro, você vê que ele realmente se propôs a testar muito daquelas coisas que ele estava estudando e lendo. E ele vai dando relatos dele, desse amigo, que acabou se tornando amigo no processo dos estudos, a grana que eles tiveram que investir para fazer isso também é legal. E ele vai dando relatos das confirmações práticas daquilo que ele estava estudando e testando. Então essa é uma parte bem legal do livro, que eu achei, pelo menos eu, quando estava lendo, achei bacana. Eu falei, cara, que cara maluco! Ele foi lá, ele fez isso, e ele ficava com as narinas obstruídas, propositalmente, por um período longo. O que vocês acharam dessa parte do livro, de fugir um pouquinho do roteiro que a gente colocou aqui? Maluquice. Maluquice total. Fazer um experimento em que a pessoa passa 10, acho que foram 10 dias, com as narinas completamente vedadas, respirando apenas pela boca. E vendo, inclusive, vários índices, medidores, marcadores da saúde dele piorando, né? E ambos, tanto o autor quanto esse conhecido dele, continuaram, não desistiram do experimento. Achei muito me legal. parece que não foram só eles, né? Tem mais gente. Não, eles fizeram com animais também, obstruindo as narinas dos animais, deixando os animais respirando apenas pela boca. Aqui eu não me lembro se eram macacos ou cachorros, não me ative a esse detalhe, mas os animais também. E o que é interessante, depois que é tirado o tampão das narinas dos animais, e quando eles começam a fazer uma respiração pelas narinas, toda a degradação biológica que eles tiveram no organismo se recuperam em questões de dias, assim, é muito rápido. Então imagina o poder que tem uma respiração eficiente no nosso organismo. Nesse capítulo, Respiração pela Boca, ele conta um pouco dessa parte,
E eles se proporam a ficar um mês fazendo esse experimento todo, né? Durante um mês eles teriam um período com as narinas obstruídas e assim, e fazendo, olha que interessante essa parte aqui, que por um mês eles fariam todos os dias, e como eles têm feito 3 vezes por dia, que loucura, eles fazem uma rotina em que eles fazem certos exercícios, como pedalar, caminhar, estudar, ler, fazer várias coisas e alimentação, e fazendo testes de sangue, exames de sangue, rotineiramente, com acompanhamento de vários médicos especializados, e percebendo que em vários momentos eles estavam tendo uma perda de qualidade de vida significativa, de nutrientes no sangue, de qualidade de sono, aumento de ronco, de apneia do sono. Cara, é incrível essa proposta, eles achei muito legal. Eu acho legal que esse capítulo, Respiração pela Boca, ele vai trazendo então dados e experimentos relacionados com essa respiração pela boca. E ele até comenta que daí ele traz também experiências dele mesmo nesse estudo, em que ele ficou esses dias respirando apenas pela boca, em que ele foi percebendo questões relativas a ronco e apneia do sono. E ele até comenta em um determinado momento que muito diferente do que a gente pensa, nenhuma quantidade de ronco e nenhuma quantidade de apneia do sono é normal. Nenhuma quantidade é normal. E isso é muito provavelmente reflexo dessa respiração inconsciente feita pela boca quando estamos dormindo. E daí, nessa linha, ele também vai trazendo alguns outros malefícios associados a essa respiração pela boca. Ele até comenta que no caso dele, ele foi percebendo que essa respiração bocal estava deixando ele menos apto intelectualmente. E daí ele cita, nesse momento, um estudo japonês feito com ratos que tiveram as narinas obstruídas e foram forçados a respirar pela boca. E esses ratos, forçados a respirar pela boca, desenvolveram menos células cerebrais e levaram ainda o dobro do tempo para passar por um labirinto do que os animais que faziam a respiração nasal. Então pensa, até mesmo o cérebro, né, e o intelecto são afetados pela respiração pela boca. Esse parceiro dele, dessas loucuras todas aí, que chama-se Oslon, ele é um cara que ele também passou, olha só, ele também tinha essa busca pela respiração e tudo, e ele passou 10 anos estudando e pesquisando respiradores bucais e nasais, e aparelhos, né, que tem para vender, e testando as diferenças. E eles colocam aqui como um relato da experiência que não era só a questão deles estarem, olha que interessante, ele coloca aqui que a pressão arterial aumentou em média 13 pontos pelo simples fato de estar respirando pela boca por um período prolongado. A pressão arterial aumentou 13 pontos. E daí ele diz assim, mas o pior não eram os resultados, era como eles se sentiam mal. Interessante, muito legal, muito legal. Voltando ali na respiração anaeróbica e aeróbica, a respiração nasal, que provê, melhora essa condição aeróbica para o organismo, ela pode ser até 16 vezes mais eficiente do que a respiração bucal. Então, só por aí a gente já tem que ter uma noção do quanto a gente perde respirando pela boca. Tem que levar em consideração que, às vezes, respirar pela boca é algum problema que nós temos. Não é só a questão da consciência. A respiração pela boca, ela provê um monte de infecções. Sinusite, rinite, provém daí. Se você faz uma respiração ineficiente, pode prejudicar essas outras inflamações. Ou ronco, por exemplo. Mas por que a pessoa está roncando? Não é só porque ela não respira pelas narinas. Pode ser alguma obstrução nasal, pode ser uma deformidade nos cones nasais das narinas, pode ser um desvio de septo, pode ser diversas deformações que todo mundo tem, menos eu, para ter essa condição. Então, obesidade também provoca bastante essas inflamações. Obesidade nada mais é do que, além do acúmulo da gordura, também uma inflamação de todo o organismo. E sinusite e rinite está aí atrelado a isso também. Muito legal. Para a gente andar com o capítulo, tem relatos no livro de treinadores e atletas que começaram a aplicar na sua rotina de treinos. No livro ele cita um treinador na década de 70 que levou atletas
para as Olimpíadas, e que o simples fator dele ensinar e melhorar a maneira como eles respiravam, os atletas respiravam durante os treinos e durante o momento regenerativo do treino, respirar mais pelas narinas e principalmente de forma mais lenta, produziu um efeito incrível nesses atletas, que o percentual desses atletas que ele treinava era muito superior no resultado de número de medalhas olímpicas conquistadas. Então, é muito bacana. E aí ele vai citando não só nomes de treinadores, de atletas, mas ele também vai citando pesquisadores e médicos que ao longo dos anos e das décadas dedicaram a vida estudando isso. E aí ele chega numa hora muito louca aqui no livro, que eu achei muito bacana. Nós não anotamos nada ali sobre isso, mas é que conversando e lembrando, ele conhece me fugiu o nome, a gente já busca aqui no livro, da pesquisadora que estudava ossadas e crânios, e que daí ele entra numas catacumbas e ela vai mostrando que ela está estudando e arquivando desde da época das múmias para estudar a diferença do posicionamento dos dentes, das mandíbulas, dos maxilares. E ela, com toda essa pesquisa refinadíssima de muitas décadas estudando, ela começa a mostrar como está afinando o nosso queixo, o queixo está indo mais para dentro e o quanto isso está impactando na nossa respiração, na qualidade de vida, na mastigação. Mais para frente tem um capítulo sobre isso. Mas é muito legal que ele realmente, além de investir uma grana, ele foi a fundo, assim. E tem uma parte que não tem nada a ver aqui no livro, mas com o que a gente está falando, mas que ele conta uma história dele indo... Como é o nome da região? Que ele vai lá nas trilhas e nas catacumbas das ossadas, que as pessoas vão para a Europa para visitar. Me fugiu o nome do lugar que ele cita no livro. Não me lembro. Não lembram também? Pô, e aí que desgraça, porque é tão legal que daí ele conta uma história das pessoas que visitam esses cemitérios de ossadas, assim, e ele passa por umas situações inusitadas. Então o livro também traz histórias muito legais, não é um livro só sobre como respirar melhor e tudo isso. É uma aventura, né? Esse livro, no final das contas, é uma grande aventura. E que daí essa pesquisadora, por que eu entrei nessa história? Porque eu peguei uma parte sublinhada aqui, que ela começa a provar que a respiração bucal, ela está mudando para pior o corpo físico dos seres humanos. E que a inspiração nasal tem o efeito oposto. Então, se você começa a corrigir a respiração, ela também vai mudar toda a estrutura dos seios maxilares, a musculatura ao redor dos olhos, o posicionamento dos maxilares da mandíbula. É incrível, é muito legal. Ele fala, inclusive, essa alteração orgânica, não altera só a região óssea, né? Não altera só os ossos, toda a formação, mas altera o cérebro de tal forma que a área do cérebro associada ao TDAH acaba piorando, que é o córtex pré-frontal. Ele acaba se deformando de tal forma que aumenta esse índice, por exemplo, de TDAH. E por que será que nos últimos tempos nós temos surtos de TDAH na sociedade? Né? Então, é legal porque ele vai trazendo pontos de vista, né? E que, segundo todas as pesquisas dele, todas as pessoas que ele entrevistou e tudo, a respiração ela seria, assim, o principal veneno, né? A respiração errada está acabando por influenciar em várias áreas, desde doenças de pele, não só o que a gente achava de apneia ou ronco, mas fatores emocionais, fatores mentais. E aí nós entramos no outro capítulo, que é capítulo 3. Nariz. Há muitos anos eu dou aula de respiração, meditação, e eu sempre brincava com os alunos assim, cara, o nariz só serve para respirar. Não tem outra função do nariz. Então, por que a gente tenta respirar pela boca ainda? Claro, a gente respira pela boca, primeiro, para conseguir produzir esses grunhidos que nós usamos para comunicação. Segundo, para que enquanto você está se alimentando, você consiga fazer todo o processo. E para que no momento em que suas narinas estiverem obstruídas e você não estiver conseguindo respirar por uma doença ou algo assim, você sobreviva. Mas no resto do tempo é para respirar pelas narinas. Então o capítulo chama-se Nariz. E ele começa a descrever um pouco mais sobre o funcionamento mesmo das narinas e como a respiração acontece. E é legal, porque daí ele justamente entra num ponto em que ele começa a falar de ciclos nasais e começa a diferenciar o ar inspirado pelas narinas, tanto direita quanto esquerda. E é muito legal isso, porque existe diferença. Então, quando a gente respira pela narina direita,
a gente está ativando regiões do cérebro diferentes de quando a gente respira pela narina esquerda. Respirando pela narina direita, nós estamos ativando o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele responsável pelo sistema de luta ou fuga. Então, é uma respiração que eleva os níveis de cortisol, eleva a pressão arterial e também a frequência cardíaca. E isso é muito diferente da respiração, da inspiração feita pela narina esquerda, que é justamente o oposto. Então, ela ativa uma região do cérebro diferente da narina direita, ativa também o sistema nervoso parasimpático, que justamente traz efeitos contrários. Traz, então, mais sensação de relaxamento, reduz a ansiedade, esfria mais o corpo. Muito legal. Então agora eu quero que você faça o seguinte. Primeiro faça uma respiração mais longa e profunda pelas narinas. Nós também aqui, vai lá, ó. Como é bom, né? E agora, curta o nosso vídeo, ativa o sininho, salva o nosso canal, deixe seu comentário se você já fez algum treinamento de respiração, se pratica alguma arte que ensine e que trabalhe a respiração como canto, mergulho, yoga e algum outro esporte. Se você já leu esse livro ou se tem algum livro que você quer nos indicar. Tem uma parte desse capítulo aqui, gente, que, olha, me deixou, vou dizer que foram os cabelos, tá? Me deixou com os cabelos em pé. Que achei muito legal, porque ele diz o seguinte: o interior do nariz, ao que parece, é coberto de tecido erétil. Oh, é muito legal essa parte. A mesma carne que cobre o pênis. É isso mesmo. E que cobre o clitóris e os mamilos. Então, sim, as narinas, elas possuem esse fator de excitar, de trazer essa questão relacionada ao mesmo efeito que nos homens faz ter ereção e que assim por diante, né? Para as mulheres também na região do clitóris. Então, sim, gente, respirar direito pelas narinas tem muito mais do que simplesmente filtrar o ar. Tem todo um processo conectado no nosso corpo e que lá atrás os hindus, tal como os chineses e os japas, ou seja, toda aquela tradição oriental, eles já sabiam da importância de respirar pelas narinas para desenvolver o nosso poder interior, que no yoga e nas tradições hindus chamamos de Kundalini. Tanto que o que a Ferzinha comentou, que está no livro, que é a diferença de respirar pela narina esquerda, de respirar pela narina direita, dentro das nossas aulas e dentro da parte técnica da nossa metodologia, que é o yoga, nós ensinamos respiratórios em que você alterna o uso da narina esquerda e o uso da narina direita. E é legal que ele trouxe isso aqui e ele colocou o nome correto. Então, rufem os tambores. Nadi Shodhana Pranayama, que é um respiratório alternado, que muito, muito útil para inúmeras questões. Vamos lá. Ele fala justamente dessa intimidade das narinas, que ele fala que o olfato é o sentido mais antigo da vida e a conexão mais íntima com o ambiente. O olfato, a tua pele, mas geralmente nós estamos cobertos de roupas, né? Então o olfato é o que sente tudo que está ao seu redor. É esse contato íntimo com o ambiente que a gente precisa preservar. Se você não utiliza as narinas, propriamente dita, e fica utilizando a boca, que não tem os filtros adequados, não tem essa questão da percepção do olfato. Lembrando que o olfato não é só aquilo que você racionalmente entende como cheiro, né? O olfato ele tem uma outra conexão íntima com percepções que você não necessariamente percebe conscientemente. Percepções que você não percebe. Isso aí. Coisas assim, de outro mundo, hein? Legal, vamos seguir, tem muita coisa bacana, ainda estamos aqui no 4º capítulo e já foram-se aí minutos valiosíssimos do nosso podcast. Que bacana, que bacana. Bom, o capítulo agora é o expirar, porque muitas vezes quando nós falamos em respiração, as pessoas só dão importância para a inspiração. Então esse capítulo, de certa maneira, me chamou a atenção. Nós ensinamos também técnicas para que a expiração seja mais longa. Isso tem um efeito, por exemplo, em
quanto mais longa for a sua expiração, mais fácil de alongar. E vamos ver as pesquisas e o livro traz sobre o ato de expirar. E aí? Cara, ele vai conversar com um escritor lá, o tal do Peter Kelder, e que esse cara já tinha feito uma visita a uns monges budistas lá nos Himalaias, e eles já recebiam informações dos seus ancestrais, dos grandes mestres, o que a gente conhece aqui como Parampará, né? É uma tradição oral, e essa tradição oral teria mais de 2.500 anos nesses mosteiros. E o que eles perceberam é que esses monges tinham uma longevidade maior do que o restante da sociedade. Por quê? E muita gente acha que está atrelado à alimentação. Pode ter também algum impacto sobre a alimentação, o clima, mas principalmente eles detectaram que a respiração e o fato de você expirar, eliminar todo o ar residual dos seus pulmões, auxilia nesse processo de longevidade. Eu achei muito interessante que ele cita, aproveitando a longevidade, envelhecimento, ele cita um estudo feito na década de 80 por pesquisadores do Framingham Study, uma pesquisa focada em doenças cardíacas, e que esses pesquisadores comentaram que a respiração profunda era literalmente uma medida da capacidade de vida. E daí ele traz um dado chocante. Ele fala que os pulmões perdem cerca de 12% da capacidade dos 30 aos 50 anos. Então, se você está nessa fase, os seus pulmões já estão perdendo capacidade pulmonar. E eles continuarão a declinar ainda mais depressa à medida que a gente envelhece. E as mulheres, para as mulheres, isso é ainda mais evidente, é ainda mais grave. E daí ele ainda segue comentando mais esses dados e dizendo que se a gente chegar aos 80, a gente vai conseguir absorver 30% menos ar do que a gente conseguia aos 20. Isso é muito chocante. Imagine que se você, então, a partir de agora, não tem nada a ver com o livro, tá? Tem a ver com a nossa expertise aqui. Se você, a partir de agora, começar a treinar, ampliar a sua capacidade pulmonar, quando você chegar aos 80, você ainda vai perder 30%, só que vai perder 30% demais. Então, você vai ter mais capacidade pulmonar, ao perder um pouco, você vai estar ainda muito melhor. Nesse estudo que a Ferzinha colocou aqui da década de 80, é legal citar que é um estudo longitudinal, ou seja, foram 2 décadas de estudo, com mais de 5.000 pessoas envolvidas, então é um estudo que tem uma relevância bacana. Claro que todos os estudos eles têm viés, né? É legal quando você começa a ler artigo científico, quando você começa a estudar um pouco mais, você percebe que existem os viés. O que aquele estudo quer provar, quais são as diretrizes, os parâmetros que eles usaram, porque senão a gente consegue provar qualquer coisa também, né? Antigamente provavam que o cigarro fazia bem, né? Se você voltar muito no tempo, existiam médicos que conseguiam dizer com alguns dados que aquilo ia ajudar em algumas áreas. Então, temos que tomar esse cuidado. Mas esse estudo é legal que é um estudo de longitudinal, cara. Imagine 2 décadas. É chocante, é chocante. Essa questão de estudo, ele inclusive fala de alguns estudos que o pessoal estava utilizando métricas erradas para chegar às conclusões que eles queriam. Nossa. Então, é porque você quer comprovar. Não, mas pode ter sido intencional ou não, ninguém sabe, né? Mas a questão é que tinha muitos estudos errados. E aí, quando você começa a perceber, fazer um estudo de uma forma mais séria, observando os efeitos de fato, é diferente. Principalmente a questão quando você faz um teste de sem ar nos pulmões, a retenção sem ar nos pulmões, fazendo algumas atividades, um outro estudo, ele comprovava, fazia o estudo somente com atletas com ar nos pulmões, né? Então, é questão de como você faz o teste efetivamente, né? E existem parâmetros para isso, né? Como há um tempo atrás existiam muitas falhas e o processo científico, sim, ele possui falhas, porém ele ainda é o mais eficiente, mais seguro.
cada época ou a cada tantos anos eles foram refinando e colocando mais critérios para que as pesquisas científicas se tornassem com mais relevância, né? Então é muito bacana que quando você faz um tipo de estudo, tem N fatores que você tem que seguir e assim, o estudo científico é muito bacana porque se você tem que apostar o seu dinheiro em alguma coisa, é como se, para que serve o estudo científico? Levando se você fosse apostar a grana. Bom, a probabilidade de que aquilo aconteça, segundo o estudo científico, é de 75%. Contra 25%. Opa, onde você vai pôr o seu dinheiro? A não ser que você seja aquele acionista que aposta contra, que existe esse tipo de investidor. Mas então o que nós temos que entender é que, quando falamos de artigo científico, e principalmente ultimamente, tem um problema é que eles pegam 3% dos artigos científicos que provam o contrário e usam aquilo como Não, mas 97% dos artigos está dizendo o oposto. Então, qual que está mais? 97%. Então, é legal começar a estudar artigo científico, aprender os viés, para que a gente não saia comentando asneiras também. E aí tem um dado no livro aqui que é muito bacana, que ele coloca que alguns recordistas mundiais de mergulho chegaram a aumentar de 30% a 40% a sua capacidade pulmonar, ou seja, chegando a 14 litros de ar nos pulmões. 14 litros, gente. É de 5 a 6. O cara chega em 14. Por quê? Não é que os pulmões não é o tamanho, porque depois, a partir dos 20, 21 anos, os seus pulmões não vão mais crescer. Já estão configurados, já estão formados. Então, o que você tem que treinar? A melhorar a plasticidade, a musculatura, que trabalha a respiração, porque os pulmões não têm musculatura própria, são sacos vazios e os músculos ao redor, ao entorno, é que atuam enchendo e esvaziando. E também aprender a respirar pelas narinas, mais devagar. E exercício, é como exercitar o bíceps. O seu bíceps está ali, mas você consegue aumentar ele, né? Consegue trabalhar mais força. Muito legal. Nesse capítulo, ele traz uma citação de um ditado chinês. Lá vai eu, né, com coisas chinesas, né? Vai, Vilmar, fazia tempo que você não dava uma de Gengis Khan, de Gilgamesh, de Noé, das escrituras. É de muito depois desse pessoal. Quantos séculos antes de Cristo? Não, isso aqui é depois, 700 anos só depois. Mas é um ditado chinês. Isso aqui é da molecada, depois, quando já estava brincando na rua. Que tem a ver com o que o Malakiri estava falando, de como o nosso organismo se molda com os hábitos que a gente adquire, né? E a forma corporal depende da respiração, diz o ditado. E a respiração depende da forma. Ou seja, quando você tem uma respiração ineficiente, você altera toda a sua forma, toda a sua estrutura. Só que depois, por conta da continuidade dessa respiração ineficiente e agora a deformidade que você tem no seu corpo, a respiração ela começa a piorar. Isso talvez tenha alguma relação com doenças e tal. E aí, pesquisando esse tipo de questionamento, ele traz aqui um dado do Stout, né, do Staug, que é um treinador. Ele era um treinador e ele começou a fazer essa pesquisa do tamanho dos pulmões e como é que você pode aprimorar a respiração. E ele começa a fazer um estudo com pessoas que têm efizema pulmonar. Que efizema pulmonar ele não é regenerável, né? O pulmão ele degrada a ponto de que a pessoa não consegue mais respirar sozinha. Aí precisa de ser entubada, precisa ter um respirador externo, enfim, aquelas coisas todas. E ele percebeu que pessoas que estavam acamadas, não conseguiam viver sem o respirador, fazendo uma respiração eficiente, ela aumentava, começava a utilizar outras partes dos pulmões que não estavam prejudicados. E houveram pessoas que conseguiam passar até 8 horas sem o respirador. Pessoas que conseguiram andar de volta. Então, essa preocupação com a respiração eficiente é fundamental para a sua sobrevivência, inclusive quando você está doente. Mas no capítulo aqui, o que a gente acabou dando uma fugida grande, dentro de tudo, mas bem grande, é que o foco desse capítulo é sobre a expiração. E todo esse trabalho do Strong que o Vilmar citou é baseado em melhorar a expiração, porque a gente só se preocupa com a inspiração. E que nós temos que treinar também exalar longamente, colocar muito ar para fora, para que na hora que você...
porque sempre vai ficar um volume residual de ar. Então, esse capítulo todo ele está falando sobre isso. Exatamente. E que ele começou a aplicar essas técnicas para melhorar o processo de exalar em hospitais. Tem aqui até cita o hospital que trabalhava veteranos na região de Nova Jersey e que ele conseguiu reverter inúmeros casos, ensinando as pessoas a respirar, mas principalmente trabalhando o fator de, cara, você não tem força para colocar o ar para fora. E aí, o que fizeram? Expulsaram ele do hospital, porque estava resolvendo os problemas dos pacientes. Ou seja, aí mais para frente, ele continuou insistindo nesse processo, foi para outros hospitais, onde a comunidade científica começou a se atentar a isso, né? Começou a fazer pesquisas a respeito disso. E daí vem um ponto que a gente deixou anotado para seguir na nossa linha de raciocínio, que ao trabalhar mais a sua expiração e corrigir a respiração, você começa a entender e a perceber e a fortalecer o diafragma. No livro ele cita que o diafragma pode ser considerado o segundo coração, porque ele vai ajudar a bombear o ar para dentro e para fora. Então comece a treinar a respiração baixa. Tem lá no meu canal do YouTube, momento merchan. Tem no meu canal do YouTube vídeos ensinando a respirar. Então aprenda a respirar e aprenda a usar o diafragma. Vamos seguir, vamos pular para a gente conseguir andar. Próximo capítulo. O autor, o James Nestor, no livro A Nova Ciência de uma Arte Perdida, chamado Respire, esse capítulo que está no meio do caminho, chama-se Devagar. Devagar. E aí, o que temos a respeito? O que vocês acharam desse capítulo? Fala rápido. Eu ia falar em baleiês. Baleiês. Boa, vamos lá. Ele fala justamente disso, né? Que você precisa ter paciência, treinar bastante, porque não é do dia para a noite, né? Então, se você, com treinamento e paciência, puder executar a mesma carga de trabalho apenas com menos respiração ou com respirações mais lentas, com menos ciclos respiratórios dentro de 1 minuto. Nós falamos aqui que uma pessoa normal vai respirar ali 30, 40 vezes, às vezes dentro de 1 minuto. Quanto mais ciclos respiratórios dentro de 1 minuto, mais ofegante, mais rápida está a sua respiração. Então, respirar mais lentamente, mais conscientemente. Porque se você tem uma situação de estresse que exija o que a Fer trouxe lá do sistema simpático, a questão da luta ou fuga, se você já está respirando mais lentamente, você não vai acionar todo o sistema simpático. E geralmente nós não corremos tantos riscos quanto uma pessoa na selva correria, né? Então o que a gente precisa estar atento aqui é trânsito, a ladrões, né? Essas coisas, mas nada assustador. Você está no trabalho, a pessoa fica estressada porque o chefe chegou e trouxe uma carga de trabalho maior. Ou, para piorar, né, uma outra pessoa te desrespeitou no trabalho. E aí você vai ficar ofegante, né? Então, respire devagar. Respire mais ciclos por minuto. O livro... Ou menos ciclos por minuto. No capítulo do livro Devagar, ele começa contando que essa é a 45ª vez que passamos por esse exercício nas últimas 2 semanas. Então é legal você perceber que vai precisar de um trabalhinho aí, né? E aí ele cita o número de respirações que nós fazemos por dia, que é uma jornada, e aí ele coloca uns dados que eu achei bacana. Eu adoro dados, adoro estatísticas, adoro números, recordes e coisas assim. Que se nós alinhássemos todos os tubos das vias aéreas, daria algo perto de 2.400 quilômetros. Então imagina que você nem percebe o ar percorrendo a parte das narinas, você não consegue perceber. Então, sim, comece a treinar exercícios respiratórios para perceber a sua respiração. E ele coloca aqui uma informação que todo mundo sabe, mas que às vezes vale a pena lembrar. Toda célula saudável do corpo é alimentada por oxigênio. Então, para mim, o grande sacada do livro é isso. A gente se preocupa com vários fatores para melhorar a qualidade na vida. Alimentação, faz exercício, e aí não faz o que é o básico, que é respirar direito, né? Então, vamos lá. Sobre esse capítulo Respirar Devagar, Ferzinha. E aí?
Você quer ainda comentar mais alguma coisa Não, sobre vamos pular. oxigênio ou posso já mudar? Porque tem uma parte do capítulo que eu achei muito legal. Você pode tudo aqui, brilho, Que brilho. foge um pouco de tudo isso. Ele passa. Essa parte do capítulo realmente é muito interessante, em que ele vai destrinchar melhor a estrutura ali de como o oxigênio é levado para dentro das células e trocado por dióxido de carbono. É muito interessante, mas enfim, fica para uma próxima. E daí, pulando um pouco mais, ele entra numa outra parte muito curiosa, em que ele compara o processo de respirações mais lentas com os processos das orações ao longo das diversas culturas. Então, ele cita alguns exemplos de budistas vocalizando o mantra Om. Ele cita também um mantra deles, que é o Om Mani Padme Hum. Daí ele cita também outras culturas que utilizam o Om. E o que ele vê em comum entre todas elas é que o tempo é muito similar. Então, são 6 segundos para vocalizar e mais 6 segundos para inspirar. E entre todas elas, isso é muito visível. E depois ele até comenta que em 2001 foi feito um estudo por pesquisadores da Universidade de Pavia, na Itália, que reuniu 2 dúzias de participantes para medir diversos aspectos, como frequência cardíaca, resposta do sistema nervoso, e em algum momento eles colocaram Ave Maria. Então, Ave Maria sendo entoada, e eles perceberam que os ciclos respiratórios das pessoas também começou a entrar no mesmo processo. Não era mais de 6 segundos, mas era numa medida muito similar, de 5,5 segundos. Então, o ciclo, tanto de entoação quanto da inspiração, era de 5,5 segundos. E também a quantidade de respirações por minuto. Era algo em torno de 5,5 respirações por minuto. E daí ele vai comentando um pouco mais sobre isso, que por alguns estudos também foi demonstrado que esse seria o tempo ideal para diversas doenças serem curadas, como ansiedade, depressão. É muito interessante. Ou seja, ele faz uma barafunda incrível. Mistura um monte de coisa. Faz uma barafunda mental, na qual ele puxa inúmeros dados e mistura tudo, querendo dizer que a respiração devagar, a respiração lenta, ela é mais eficiente. Tanto ele traz essa questão dos mantras, das preces, das orações. Ele tenta fazer uma conexão com tudo isso para dizer que sim, que tem que respirar mais devagar, e que quando a pessoa está fazendo uma oração, normalmente ela está... Mas para nós que damos aulas, nós sabemos que tem muita pessoa vocalizando mantras e respirando tudo errado, né? Mas muito legal essa parte, sim. E aí ele coloca, com tudo isso que a Ferzinha colocou, das orações, a prece da Ave Maria, Om Padma Om, tudo isso, que geralmente nos estudos comprova que esse padrão de respiração lenta, ele gera um fluxo sanguíneo melhor para o cérebro e que gera um estado de coerência. Esta é a parte legal. E olha que legal, quando o Malachini começou falando lá na introdução do livro, diz que a normalidade, eu não lembro se foi o Malachini ou a Fer, mas que a normalidade da respiração é considerada pela ciência. Ele tá velhinho, por isso ele não lembra. Não lembro. É de 14 a 22 ciclos por minuto. Se a pessoa ela respira nessa taxa de 6 segundos, ela vocaliza um mantra em 6 segundos, inspira 6 segundos. E essas pesquisas identificaram que é uma respiração mais eficiente, a pessoa está fazendo 5 ciclos por minuto. Ela inspira em 6, solta o ar em 6. Em 5 vezes que ela fizer isso, dá 1 minuto. Olha a diferença da normalidade, do que a ciência considera como normal, para uma realidade eficiente. É que vamos lá, não é que a ciência considera normal, é que as medições que a ciência faz mostram que a normalidade, tá certo. Que o ser humano respira X vezes por minuto. E que o ideal seria respirar mais devagar. Mas é isso, né? Vamos lá. E aí o outro capítulo chamado como as pessoas que, né? Seria... Você conhece alguém que fala menos? Um monte. Você conhece alguém que fala menos? Não? Eu conheço um monte. O capítulo chama-se Menos. Então vamos lá. Muito legal, muito legal. Olha aqui, ó. Começa com o que o Vilmar estava comentando. Hoje é considerado clinicamente normal algo entre 12 e 20 respirações por minuto.
com uma ingestão média de cerca de meio litro por respiração, considerado normal. E aí, esse capítulo que é o menos. Menos é mais, né? Isso já é uma máxima, né? O que temos a falar a respeito desse capítulo? Eu tenho só uma coisinha que eu achei muito legal. Eu não marquei nada de muito relevante para comentar. Vral! Olha só. Existe um exercício respiratório dentro do yoga que é para você imaginar uma pluma, uma plena diante das narinas ou uma pequena velinha acesa muito próxima e que a sua respiração ela deveria ser tão imperceptível, tão lenta, tão imperceptível que não moveria essa pluma e essa plena. Isso é uma respiração lenta, imperceptível, ou seja, menos ansiedade de respirar. E aí no livro ele traz uma lenda que diz que no Japão os samurais colocavam uma pena, uma pluma diante da narina dos samurais. E aquele que, sobre as narinas, e aquele que quando inspirava a pena se mexesse, ele era simplesmente um soldado dispensado. Por quê? Porque a respiração dele estava considerada ofegante para os padrões de perfeição que os samurais estavam buscando. Essa parte eu achei muito legal. Você vê que os yogis indianos, os budistas tibetanos, essas culturas já de milênios, os médicos chineses já há mais de 2.000 anos já prescreviam, já aconselhavam pelo menos 13.500 respirações por dia. E essa respiração utilizando o mínimo possível de oxigênio, de ar, né? Depois você faz as contas, quantas vezes você respira por dia. O absurdo que é. Mas esse capítulo, em suma, ele fala pra gente aprender a respirar menos. O Vilmar também trouxe um ponto interessante quando a gente estava na nossa reunião prévia, que muitas vezes a tradução, né, o cara tirou do inglês e trouxe para o português, ele trouxe não exatamente aquilo que o autor queria dizer. Então, não é respirar menos, mas aprender a respirar de uma maneira em que você tenha menos ansiedade de colocar o ar para dentro. Você tem que trabalhar uma respiração como esse exercício do samurai, né? Uma respiração mais sutil, mais imperceptível, mais eficiente. E aí ele traz aqui que uma das melhores formas de você medir isso é um teste chamado de VO2, que com esse teste você percebe que quanto mais altos os níveis de dióxido de carbono, nós ganhamos mais resistência aeróbica mais para os atletas. Então, é bacana, é interessante essa parte aqui. Ele cita vários autores, várias coisas. Uau, hein, turminha? Temos coisa aqui, nossa ampulheta está... Os grãos de areia aqui estão caindo, está nos mostrando que estamos chegando ao final do episódio. A nossa proposta é que quando a gente traz livro ou convidado, o episódio seja mais longo e um pouco mais livre. Vamos seguir aqui, então. Ele também cita nesse capítulo menos chamado, ele traz aqui algo muito legal, que um treinador americano, na década de 70, e ele treinou uma equipe olímpica a respirar dessa maneira, e essa equipe bateu todos os recordes, trouxe 13 medalhas de ouro, 14 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze, estabelecendo recordes mundiais em 11 eventos. Foi o melhor desempenho de uma equipe olímpica de natação dos Estados Unidos da história. Ah, não funciona, né? Eu não acredito. E aí, claro, não vou ler tudo, mas ele cita quais eram os exercícios, como que eles faziam, os nadadores. E aí vem aqui o durma ou acorde com um barulho desse, que é, na natação, respira-se pela boca. Então a gente está passando o tempo inteiro falando para você respirar pelas narinas. Mas não é só isso, não é só respirar pelas narinas, é aprender a respirar, aprender a usar o diafragma, aprender a usar a musculatura intercostal, aprender a usar a musculatura torácica e aprender o processo de troca gasosa, de a velocidade que você coloca o ar para dentro, a velocidade que você coloca o ar para fora. E aquilo que nós já gravamos, eu lembro do Vilmar comentando em outros episódios, que você tem que respirar de acordo com aquilo que você vai fazer. Se você vai nadar, você vai respirar pela boca. Se você vai meditar, você vai respirar de tal forma. Se você vai... Então, tem que entender que não é uma regra geral, né? Mas achei muito legal. Seguimos. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Entramos num capítulo chamado... Mastigar.
E eu gosto. Mastigar. Vamos comemorar que o Vilmar, nesse episódio agora atual, ele está comemorando que ele, falando em mastigar, ele reduziu 4 quilos, galera. 4 quilos. Mastigando menos. Mastigando mesmo. E desde que eu conheço o Vilmar, ele já perdeu 30 e tantos quilos. É isso aí. De vez em quando ele acha 4 de novo, daí ele perde 4. É isso. Eu fico sempre encontrando por aí, eu sou um acumulador. Bom, mastigar é legal, porque normalmente a gente não associa a respiração. E aí, o que temos de legal nessa parte do livro? Ele começa falando que a respiração ela tá sendo prejudicada justamente por conta dessas mudanças que o Malakhine vinha citando antes. Mas tem alguns estudos que identificaram que a mastigação, por conta dessa nossa evolução desevoluída, nos trouxe prejuízos, inclusive na absorção de vitaminas. Vitamina A, B, C e D é reduzida por conta do processamento, da industrialização dos alimentos. Então, quando a gente precisava mastigar mais as castanhas, os alimentos crus, as sementes, isso fazia com que nós absorvêssemos melhor os nutrientes. Hoje em dia, não. Além de que os alimentos processados, poucos nutrientes nos trazem, né? Então, você tem que comer muito mais alimento para você adquirir aquela quantidade mínima de vitaminas. Nessa parte aqui, que o Vilmar colocou, ele traz um dado muito bacana que ele fala que, bom, nós estamos no momento que somos considerados Homo sapiens, mas nós já passamos por diversas homos, né? E ele traz que nós somos, dentro desse gênero Homo, nós somos os piores respiradores de todos eles. E que isso tem a ver com a alimentação industrializada e a mastigação facilitada. Tem alguns estudos nada a ver com o livro que Alzheimer, demência e muitas coisas assim, à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo os dentes e começa a comer cada vez mais alimentos processados ou em forma de papinha, isso também tem a ver muito com cognição. Então, mastigar mais, mastigar melhor, sem aquela paranoia de contar 30 e tantas vezes para cada... Né? Não precisa ser tão paranoico assim também. E tem uma coisa muito legal que nesse capítulo que ele cita, que quando ele começa a estudar a mastigação, que ele viaja e vai atrás de pessoas que estudavam crânios e ossos e tudo mais. E aí ele conta que ele vai lá onde tem 6 milhões de crânios e de ossos enterrados e que começa a estudar. Isso é muito legal. E ele achei o nome da pessoa aqui, que é a Mariana Evans. E é muito legal que ela estuda tudo isso sobre a estrutura dos maxilares e tal. Esse capítulo, então, sobre mastigação, traz tudo isso, traz a formação do pescoço, pescoço mais longo, pescoço mais baixo, como as pessoas roncam à noite, como a Ferzinha citou lá. Não importa quanto ronca, não é para ser, né? Não é normal. E ele cita também, achei muito interessante, que os primeiros aparelhos ortodônticos, eles não foram, na verdade, criados para correção dos dentes, e sim para ampliar a boca e abrir mais as vias aéreas. Foi, na verdade, um estudo que começou com Norman Kingsley, um dentista, lá de 1859, que, percebendo a dificuldade de várias crianças que tinham bocas pequenas, tinham dificuldades para comer, falar e respirar. E pensando em tentar ajudá-las, ele começou a desenvolver um aparelho que justamente ampliava a boca e, consequentemente, as vias aéreas. E foi isso que daí foi sendo desenvolvido e acabou se tornando daí aparelhos ortodônticos mesmo, buscando daí a correção dos dentes, mas ele cita também diversos outros aspectos dessa empreitada. E nessa parte, quando eu li esse capítulo também fiquei chocado, porque o cara que inventou o que nós hoje conhecemos como os aparelhos, né? Ele tinha uma outra, não estava importado com estética, com nada disso, mas ele percebeu que se corrigisse e se ampliasse o tamanho da boca, as pessoas teriam menos problemas de saúde e menos apneia do sono e várias coisas. E aí nesse mesmo capítulo também tem uma parte que ele cita, por meio das pesquisas dele, de novo, ponto de vista do autor, das pessoas que ele pesquisou, que o fato de tirar o siso tem diminuído o tamanho da boca e que está mudando toda a estrutura óssea,
geração após geração fazendo isso e que isso está nos tornando cada vez mais os piores respiradores. E é muito legal esse Estamos desevoluindo realmente. Tinha esquecido disso desse capítulo, Ferzinha. Que massa que você achou essa parte que gerou aqui umas sinapses estavam perdidas aqui. Vamos seguir. E aí? Eu também acho legal que em algum ponto desse capítulo ele cita que existe algo chamado como síndrome do nariz vazio. Acomete parcela pequena da população, mas geralmente é causada por cirurgias feitas de forma não muito correta. Então, são provavelmente pessoas que tinham realmente uma necessidade, uma indicação clínica de passar por processos cirúrgicos para desobstrução das narinas, mas, por alguma razão, os médicos acabam retirando muitos tecidos, cartilagens, especialmente ele cita a região dos cornetos no nariz, e essas pessoas daí passam a não conseguir filtrar, umidificar, limpar, ou até mesmo sentir esse ar inspirado. E isso gera vários problemas, como sensação de asfixia. A pessoa sente que ela está mais ansiosa a cada respiração, ela consegue respirar menos, ela precisa fazer mais respirações e sente que não está absorvendo mesmo o oxigênio. E é muito interessante, daí até esse médico que ele cita, que é o médico responsável pela pesquisa dele, o Dr. Nayak, comenta que, inclusive, existem cirurgias daí para tentar reverter esse quadro e colocar mais cartilagens no nariz, para devolver essas cartilagens necessárias. Você não achou legal, Vilmar? Ele falou, não, esse capítulo não tem nada para falar, e de repente... Eu falei um monte. Foi no anterior. Sim. Eu achei aqui, enquanto estava falando essa parte, que o cara que criou tudo isso, que era um francês, ele chamava de monobloco, um negócio. E olha a lógica, que ele tentava fazer com que o palato crescesse para fora, para que tivesse mais área, porque com mais área os dentes iam crescer sem encavalar. Então todas as pessoas têm dentes encavalados, porque também o espaço tá diminuindo. E aí vamos para a reta final. Mas no momento adequado. E eu coloquei isso como pranayama. Seria uma ótima definição de pranayama, que é respirar mais, mas no momento adequado. Respirar melhor no momento adequado. Então o capítulo é muito legal. Ele ensina que às vezes sim, você vai ter que respirar mais rápido. Às vezes vai ter que fazer um processo de troca gasosa mais rápido, mudando o pH do sangue, mudando o efeito do ritmo cardíaco, gerando propositalmente. Aí é legal, um estado de ansiedade, de euforia, para você tá muito lá, quase em depressão em casa, sem querer fazer nada, aí você respira rápido. Então, o que temos desse capítulo pra gente ir caminhando pra reta final, que é a nossa ampulheta, ó. Acabou. Começa de novo. Vai. Vamos ter que separar esse também não episódio tenho em considerações oito esse blocos. capítulo. Esse livro não tem considerações? Não. Eu coloquei aqui uma coisa legal, que ele ensina a fazer um exercício respiratório, e ele cita aquele cara que ficou muito famoso, que é o Wim Hof. Muito legal esse capítulo. Depois vale a pena você entrar no YouTube, pesquisar. Esse cara ficou muito famoso, ele ensina vários exercícios respiratórios, ele tem uma legião de seguidores. E é bacana porque esse cara ensina nada mais, nada menos do que as técnicas respiratórias do yoga. Muito bacana. Ele sistematizou uma outra forma de ensinar, uma outra metodologia. E esse cara, ele já escalou o Everest só de bermuda, ele já correu no deserto sem tomar água, vai para provar que por meio da respiração ele controla o corpo. E, inclusive, é legal que no livro ele cita até que esse cara já participou de alguns estudos em que os cientistas e os médicos injetavam o vírus no corpo dele, de uma gripe, de alguma coisa assim, e que era para ele ter tais reações, e ele controlava a respiração e com isso mudava o efeito. E aí os caras... No livro ele vai contando, é muito legal. E aí ele também, como na ciência precisa de vários casos, os caras falam, não, mas é porque, sei lá, a biologia dele é diferente, né? A microbiota desse cara é diferente e tal. Não, todos os alunos dele conseguiam o mesmo efeito. Não tente isso em casa. Acorde com barulho desse. Vale a pena treinar exercícios respiratórios. Vamos seguir. Ele fala nesse capítulo uma coisa interessante, que os pulmões, eles são cobertos por nervos. E assim, se estende por todos os lados dos pulmões, né, dos dois lados. Então, se você tem
uma respiração consciente, você conhece algumas técnicas, você consegue ativar ali o sistema simpático ou parasimpático. Se você quer mais estímulo, como o Malakini falou, você respira mais rápido, você traz mais ar para dentro do seu corpo para ter esse boost a mais de energia. E quando você está muito eufórico, ou você está muito nervoso, está muito tenso, está muito ansioso, você tem condições de baixar a bola fazendo uma respiração consciente também, utilizando menos dos ciclos respiratórios. Né? Para concluir aqui o que eu gostei desse capítulo, ele fala sobre o nervo vago, sobre fatores de que vários animais, para sobreviver, eles se fingem de morto, e isso é uma maneira de você, de certa maneira, interferir voluntariamente naquilo que seria o sistema autônomo, mas por meio da respiração, por meio de autoconhecimento, você conseguiria interferir voluntariamente naquilo que era para ser automático. Então isso essa parte do livro é legal mesmo. E aí ele cita vários animais se fingem de morto. Ele coloca, os seres humanos também fazem isso. Toda vez que você tem um desmaio, é isso. Ele tem uma expressão do Magui aqui, que ele traz que ele está conversando, aí ele fala assim, expressão é o oposto de depressão. É muito legal isso. E aí nesse capítulo ele cita aqui várias coisas, principalmente uma parte bem grande sobre o Wim Hof, e seguimos, vamos nessa. Depois nós estamos chegando no final, é que esse capítulo ele é bacana. Bom, vai com a lógica do livro, ele falou sobre respiração nasal, respiração bucal, mastigação, respiração devagar, respirar menos, respirar mais, e aí tem um capítulo que é prender, ou seja, tem que aprender o ar. Tem que aprender o ar. E aí, desse capítulo? O meu tá assim... Ele traz uma pesquisa desse pesquisador aqui, o Kling. Geralmente uma pesquisa de um pesquisador. Nem sempre. Às vezes é uma pesquisa de um atleta, de um treinador, como teve outros, né? Mas esse Kling, ele abriu o crânio de diversos macacos. Gente fina, cara. Gente boa. E aí ele abriu o crânio e aí tirava uma lasca lá do cérebro dos macacos e soltava, depois que ele se recuperava ali da cirurgia, soltava os macacos no habitat dele. Macabro, hein? Macabro. Nenhum macaco retornava, assim, vivo. Que estranho, né? Estranho. Mas é isso. Porque eles não retornavam mortos, eles não voltavam. Nenhum retornava vivo, é ótimo. Mas por que disso, né? Porque onde ele estava interferindo era uma região do cérebro que era responsável pela percepção de perigo. Então os macacos não tinham noção mais do que era perigoso, o que era venenoso, que animal é mais forte do que ele. E o que ele queria com essa pesquisa? Ele começou a pesquisar que determinadas áreas do cérebro eram afetadas diretamente também, né? Não esse Kling, né? Porque depois foi juntando com outras pesquisas que corroboravam que a respiração, o fato de você reter o oxigênio nos pulmões e você soltar ou reter sem ar nos pulmões, isso pode provocar uma alteração no seu cérebro. Essa alteração vai te amplificar essas percepções de sentidos mais aguçados. Legal. Isso me lembra um outro maluco, que era um cara chamado Pavlov, que ele fazia isso com os cachorros também. Né? Acendia a luzinha, os cachorros salivavam. Daí ele fazia não sei o que, daí ele, vamos descobrir por que ele tá salivando. Aí tirava uma parte ele continua salivando. E tirava uma pata, continua salivando. Cara, realmente os pesquisadores, eles... Mas isso tem muito a ver com a Igreja Católica, num momento em que a Igreja Católica decidiu que os animais eram diferentes dos seres humanos porque eles não tinham alma. E já que eles não têm alma, a gente pode fazer o que quiser com eles. É louco isso, né? Incrível. Bom, nesse capítulo também ele traz uma citação muito legal, algo que nós aqui estudamos, pelo menos estudamos em alguns casos superficialmente, mas que faz parte de toda a cultura hindu e do yoga. Ele cita um texto chamado Bhagavad Gita, e ele coloca ali que nesse texto é uma das primeiras referências que surgiu. Aí ele coloca uma data, mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto aqui, que é um dos primeiros textos que cita a respiração, ou que fala que os respiratórios, ou os pranayamas, são uma espécie de transe induzido, ou seja, você muda o seu estado de consciência
de acordo com a maneira como você respira, o que é muito bacana, muito bacana. Eu acho legal também pontuar que, pegando o gancho do que você comentou, Malakini, da gente aprender o ar, ele faz uma diferença bastante interessante entre prender o ar de forma consciente, sim, é legal aprender, mas boa parte das vezes nós prendemos o ar de forma inconsciente. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Por exemplo, no sono, a gente às vezes prende o ar de forma inconsciente. E isso é ruim. E daí ele cita que até 80% das pessoas que trabalham em escritórios sofrem de algo chamado atenção parcial contínua. Ou seja, as pessoas estão ali tão focadas, na verdade desfocadas, em tantas atividades diferentes. Então, checar e-mail, ter que responder o chefe, ter que planejar, sei lá o quê, que elas estão nesse ciclo ali de estresse e muitas vezes elas não percebem que elas não estão respirando, elas estão prendendo a respiração. E ficam, às vezes, sem respirar por mais de meio minuto. Como é que ele chama de apneia do e-mail? Apneia do e-mail. Existe até um nome para isso. Eu fiquei chocada, achei muito interessante. E hoje em dia deve ter a apneia do WhatsApp. Sabe quando você recebe uma mensagem que você já sabe que é bucha? Você já prende o ar e fala... Né? Tanto que tem gente que não deixa os 2 risquinhos azul aparecendo lá para não dizer que não leu, deixo né? Mesmo. Legal. E aí entramos no capítulo final, que é a parte que eu comecei o podcast hoje citando que esse cara veio para o Brasil, James Nestor, para, segundo ele, conversar, esclarecer dúvidas e aprender com quem ele considera a maior referência na atualidade nessa área, que é o professor De Rose Ferzinha. E aí? Ele cita mesmo que ele veio para São Paulo justamente para conversar com o professor De Rose, porque embora ele tenha feito diversos experimentos, tenha participado de diversos experimentos, tenha feito diversas pesquisas, diversos estudos, ele continuava com dúvidas sobre respiração. Então, ele quis encontrar o professor De Rose, um grande especialista em respirações, pranayamas, para tirar algumas dessas dúvidas. E ele até comenta, né, que De Rose passou 20 anos voando do Brasil para a Índia, destrinchando textos antigos, aprendeu sânscrito para ir lá na origem mesmo das escrituras e trazer o que há de mais antigo em termos de respiratórios. E foi assim daí que ele teve, então, essa vontade de conversar com o professor De Rose. É muito legal, porque ele vai citando que ele fica um pouco impressionado com a quantidade de livros que o De Rose escreveu, com todas as comendas, as conquistas do De Rose ao longo dos anos e tal, mas é bacana, ele coloca também algo que aí ele entrevista o De Rose, e o De Rose, de uma maneira muito simples, ele fala, mas tudo isso aí, todas essas pesquisas de todos esses médicos, esses especialistas, tudo isso nada mais é do que o que nós chamamos de pranayama, que é uma das 8 partes da nossa metodologia. Então é muito interessante que todo esse livro, toda essa pesquisa, todo esse grande arcabouço de conteúdo, de tudo, aí o De Rose fala para ele, isso é só uma parte das 8 partes que nós praticamos na nossa metodologia, na nossa aula. Então é muito legal, e nesse capítulo que me chamou a atenção é que o autor coloca assim, os nomes podem ter mudado ao longo dos anos, as técnicas podem ter sido reorganizadas e repaginadas em diferentes culturas e em diferentes épocas por diferentes motivos, mas nunca foram perdidas. Estiveram dentro de nós esse tempo todo, apenas esperando para serem descobertas ou redescobertas. Então, por isso que o nome do livro é Uma Ciência Perdida, mas que aí no final do livro ele coloca, na verdade, não está tão perdido assim, só que por alguma razão a gente não quer pôr luz ali. Exato. O professor De Rose, ele ensina isso há mais de 60 anos. Então, são 63 anos ensinando isso, né? Tem uma parte do livro que ele, conversando com o professor De Rose, e o professor De Rose fala assim, interessante, só que essas práticas, elas nunca foram projetadas para curar problemas. Não é para cura. Obviamente que se você não fizer, você vai adoecendo cada vez mais. Mas o objetivo não é curar, é aperfeiçoar, é levar o ser humano realmente para uma evolução, para uma melhora, não uma devolução, né? Ou desevolução. Desevolução. Ninguém vai ser devolvido aqui. Eu achei interessante que também, em algum momento do livro, desse capítulo, ele comenta que boa parte das dúvidas que ele tinha, que ele não conseguiu sanar ao longo desses anos de pesquisa, foi em relação àquela primeira
aquele primeiro exercício de respiração que ele fez, que o Malakini comentou lá no começo do livro, e ele teve algumas percepções, alguns sintomas realizando aquele respiratório. Então, ele cita a sudorese extrema, ele cita que perdeu um pouco da noção do tempo, e ele justamente queria entender. Então, ele passou anos tentando entender por que isso acontece. E daí ele comenta isso com o professor De Rose, e eu vou até ler aqui porque é muito legal. Daí ele coloca assim: ele se senta calmamente com as mãos unidas. Tinha ouvido várias histórias parecidas. Segundo ele, eu não encontrei nada nessas leituras ou medições científicas porque estava procurando no lugar errado. É energia, é prana. O que acontecia era simples e comum. Eu tinha criado muito prana respirando com tanta força por tanto tempo, mas ainda não havia me adaptado a isso. Isso explicava tanto o suor e a mudança de consciência. Então, ele realmente teve ali uma experiência talvez muito abrupta, né? O professor De Rose até comenta bastante sobre isso, sobre a gente ter paciência, na verdade, nesses processos, de não querer atropelar o nosso desenvolvimento, acelerar o nosso processo. E, basicamente, o que ele teve lá naquela experiência inicial foi um pouco disso, assim. O corpo dele não estava acostumado a tudo aquilo. Então, foi demais para aquele momento. É isso. Muito legal. Esse livro que nós estamos lendo, ele foi citado e permaneceu na lista dos best-sellers e vale a pena a leitura. Tem o final do livro tem mais de 50 páginas só dos artigos científicos, das pesquisas, das citações de tudo. Então, realmente o cara passou 10 anos pesquisando, estudando para publicar esse livro. No finalzinho também ele ensina algumas técnicas respiratórias. E se você quiser aprender um pouco mais sobre exercícios respiratórios, lembra que no meu canal do YouTube tem uns vídeos, Vilmar Duarte, VPro Duarte e a Fer Filipose ali nas suas redes sociais também. Tem muito conteúdo para ensinar. E eu vou deixar a dica aqui que nós vamos colocar nos comentários e também a capa do livro da professora Rosângela de Castro, a Rô de Castro, chamado Respiração Total, porque ali tem uma quantidade tão grande de exercícios respiratórios, de forma desde o iniciante até o intermediário e avançado, e uma professora que dedicou a vida também a isso, e que eu vou colocar aqui como maior referência para que você queira aprender a respirar, do que os exercícios que estão no final desse livro aqui, apesar de também aqui ter alguns exercícios muito bacanas. Feito, galerinha? É isso. É isso aí. 8 horas de podcast. 8, esse não virou um podcast, virou um pod history. O que é importante a gente, só pra finalizar aqui, é entender que fecha a boca e respira pelas narinas.